beta-bloqueador e tem uma IC perfil B, que é o quente e úmido, está congesto, está bem perfundido, você pode manter o beta-bloqueador ou até reduzir metade da dose. Uma das duas, mantém a dose ou reduz metade. Se é uma IC perfil C, que é aquele paciente que além da congestão ele está mal perfundido, que pode evoluir para choque cardiogênico, esse paciente, se usa beta-bloqueador, você vai suspender a medicação. Tá bom? Esclareci a dúvida? A Karina perguntou se a oclusão aguda de descendente anterior precisa de CAT imediato. Sim, se o paciente fechou alguma coronária, qualquer que seja, e a descendente anterior é a principal do coração, se fechou, é um infarto com supra, é cateterismo imediato. Tá? Em até 90 minutos tem que estar essa artéria aberta. A Laura elogiou. Obrigado, Laura, pela companhia aí. Júlia também estava respondendo questões sobre isso e fiquei na dúvida. Com relação ao perfil B e C, né? É isso mesmo. Então eu espero que eu te ajudei na resposta da questão aí. Acho que foi isso. Beleza, pessoal? Respira fundo. Vamos entrar nessa aula aí. Então não esqueça de jogar a dúvida aí no chat para mim, qualquer coisinha. Tá bom? Vou entrar direto falando de taquiarritmias e em seguida de valvopatias. Essa aula, prometo, aula rapidinha de 20 minutos. Tá ok? Vamos lá. Estamos chegando próximo da prova e agora eu vou vir com a revisão de véspera de cardiologia com dois temas que não podemos deixar de falar, que são as taquiarritmias e as valvopatias que já caíram também na prova do Revalida. Então, atenção com esses temas. Olha só qual que é a frequência. Olho na tela para você. Valvopatias é um tema que com uma certa frequência cai e arritmias também, principalmente as taquiarritmias. Tá joia? Começando então com as taquiarritmias, eu vou exemplificar com bastante eletrocardiograma para você visualmente ir se acostumando com os eletros que pode pintar na prova. Então, a taquiarritmia de QRS estreito, o QRS ele é fininho, ele é estreito. Ela é dividida em fibrilação atrial, que é um ataque de QRS estreito irregular. Então, é QRS estreito irregular, fibrilação atrial. Acabou. Pode ser um ataque sinusal, dificilmente vai cair na prova um ataque sinusal, presente em febre, não tem muita conduta em cima dela para fazer. Pode ser um ataque arritmia de QRS estreito com onda P ausente ou negativa, aí eu estou falando de TAC supraventricular, a famosa TAC supra, TAC por reentrada nodal, e a ataque de QRS estreito com onda F, que parece aquela onda grosseira de serrilhado de dente de serrote, que é o flutter atrial. Olha só, acompanha comigo. Fibrilação atrial, o que eu vou ter? QRS estreito e totalmente irregular. Você percebe que não tem uma regularidade nesse traçado. O ritmo ele é irregular e você vai ver onda P, vai tentar achar onda P. Eu duvido que você ache porque não tem, é apenas um fibrilado ali na linha de base. Então esse é um ritmo de FA prevalente na prova do Revalida. Então grave esse eletrocardiograma. TAC supraventricular. Qual que é a grande dica aqui? O ritmo ele vai ser regular. Eu não vou ter onda P presente. Você vai procurar, não vai ver. E geralmente a banca fala que é um paciente jovem que está com palpitação e dá um eletro de QRS estreito regular. Fica ligado que é uma TAC supra. O tratamento eu vou mostrar no fluxograma para você. Mas grave isso aqui, ó, até destaquei, ó, paciente jovem com esse tipo de arritmia. E o flutter atrial, a conduta do flutter é igual à conduta da fibrilação. Mas como que é o eletro do flutter, caso pinte aí, caia numa prova, numa questão discursiva, para dar o diagnóstico. Então eu tenho um ritmo regular e eu tenho essas ondas Fs, que são esses dentilhados, parece o dente de serrote, são ondas Fs de flutter, que são ondas mais grosseiras. Então você vai olhar na linha de base, tá toda esse dente de serrote, isso aí é um flutter atrial.
Qual que é a conduta diante de um ataque, arritmia regular de QRS estreito? Primeira pergunta, na verdade, as primeiras perguntas diante de um quadro de ataque arritmia, seja qualquer uma, QRS estreito ou largo. O paciente está estável hemodinamicamente, aí você tem que estar atrás dos Ds da instabilidade. Se o paciente tem dispneia, queda de saturação, dor torácica anginosa, tem que estar descrito uma dor torácica anginosa no enunciado. Diminuição do nível de consciência ou diminuição da pressão, ou seja, hipotensão, ele está instável, qualquer um desses. Nesse caso, você vai fazer uma cardioversão elétrica sincronizada, mas pode pintar na prova apenas como cardioversão elétrica. Se tiver escrito cardioversão elétrica, encare como um choque sincronizado, tá bom? Por que é sincronizado? Porque o ritmo ele é regular, tá bom? E ele é estreito. Dá para sincronizar. Eu vou falar qual a situação não dá para sincronizar daqui a pouquinho. Agora, se o paciente está estável nesse tipo de arritmia, qual que é a primeira conduta? Então, aí você tem que prestar atenção na pergunta da banca, porque a banca pode perguntar qual que é a primeira medicação a ser feita ou a primeira conduta. A primeira conduta no ataque de QRS estreito regular é a manobra vagal, manobra de Valsalva modificada. Tá? Manobra vagal, manobra de Valsalva modificada. Ponto. Se for ineficaz a manobra, a primeira medicação a ser feita é a adenosina intravenosa. Dose de 6 mg, podendo ser repetida logo em seguida uma dose de 12 mg. Geralmente para por aí a questão. Tá bom? Se continuar, se for ineficaz a adenosina, próximas drogas, beta-bloqueador endovenoso ou bloqueador de canal de cálcio endovenoso, verapamil e tiazem. Fechou? Agora, qual que é a conduta diante de uma fibrilação atrial ou um flutter? Aqui eu estou falando de taquiarritmias de QRS estreito e regular. Beleza? Primeiro, checar os critérios de instabilidade. Está presente cardioversão elétrica sincronizado. Mesmo que esteja irregular, como o QRS é estreito, o aparelho consegue sincronizar. Então, qualquer taquiarritmia de QRS estreito, você vai sincronizar o choque. Agora, se o paciente está estável, eu tenho que ver algumas perguntas para definir minha conduta. Primeiro, o início dos sintomas de fibrilação atrial ou de flutter começou a menos de 48 horas? Se sim, você pode fazer uma cardioversão elétrica imediata ali. Por quê? Porque se essa arritmia começou a mais do que 48 horas é o tempo de formação de trombo, de coágulo dentro do átrio esquerdo. E se você reverter a arritmia, esse trombo pode se desprender e resultar em AVC. Então, o início dos sintomas começou a menos do que 48 horas, eu posso fazer uma cardioversão elétrica sincronizada ou uma cardioversão química com qualquer medicação, amiodarona, propafenona, por exemplo. Se a arritmia começou mais do que 48 horas, eu posso fazer um eco transesofágico no meu paciente para ver se tem coágulos, ver se tem trombo. Se eu fiz o eco transesofágico e não tem trombo, aí eu posso cardioverter ali na hora. Aproveita a sedação e dá o choque no paciente. Agora, se essa arritmia tem mais do que 48 horas, eu não tenho um eco transesofágico, o que eu vou fazer? O paciente vai para casa com anticoagulante, ele vai anticoagular, olha só, por pelo menos 3 semanas e depois ele vai voltar. Ele vai voltar, aí eu faço a cardioversão dele. E uma vez que eu faço a cardioversão, eu continuo a anticoagulação por mais um mês, por mais 4 semanas. Tá ok? Então, essa é a conduta, o fluxograma da conduta da FA e do flutter na sala de emergência. Então, eu vou deixar a tela cheia para você fazer um print. Lembra que você vai fazer as perguntinhas ali do tempo de sintomas, de eco transesofágico ou da anticoagulação do paciente e definir se você pode cardioverter ou não. Ok? Pode fazer um print aí. Uma vez que a gente está diante de um paciente com FA ou flutter, a gente tem que saber
se esse paciente merece uma anticoagulação de forma definitiva. Sempre você vai ter que ver isso. E aí você tem que fazer os critérios de Chades-Vasque, onde cada um das letrinhas recebe uma pontuação. Lembrando que uma idade maior do que 75 anos e AVC ou acidente isquêmico transitório com antecedente de AVC ou acidente isquêmico transitório, recebe 2 pontos também. E qual que é a conduta? Você vai somar esses pontos e vai ver qual que é a pontuação final. Se o paciente não pontuou, você não precisa anticoagular. Se ele tem 2 ou mais pontos desses critérios, aí você vai anticoagular esse paciente. Vai anticoagular com que medicação? Ou varfarina, ou os anticoagulantes orais diretos. Apixabana, rivaroxabana, dabigatrana e edoxabana. Preferencialmente, a escolha ideal são alguns desses anticoagulantes orais diretos, qualquer um deles. Eles são preferíveis em relação à varfarina. Tá joia? Se a fibrilação do paciente, a fibrilação atrial, for de origem valvar, o que é uma FA valvar? É uma fibrilação atrial associada a alguma doença valvar. O paciente tem uma prótese valvar cardíaca, mitral ou aórtica, tem uma estenose mitral moderada ou grave, ou algum paciente que fez algum procedimento, alguma plastia na válvula mitral. Isso aí são critérios de FA valvar. Se isso aí estiver presente, você nem precisa fazer o Chades-Vasque. Esses pacientes vão anticoagular sempre. Sempre, e de preferência aí com varfarina, nesses casos, tá bom? Mas FA valvar sempre anticoagula pelo risco de tromboembolismo. Olha só essa questão, que eu fiz uma adaptação por conta do eletrocardiograma. É um paciente que está com um formigamento na mão direita ali, ou seja, ele teve uma embolização arterial por conta de uma FA. Resumindo, é um paciente que tem uma FA e fez uma embolização. Em vez de fazer um AVC, foi para o braço, ele está com uma oclusão arterial aguda no membro superior direito, na mão direita. E a banca deu esse eletro aqui, olha só, ritmo irregular. O traçado da linha de base, ele é um serrilhado bem fininho, não é aquele grosseiro, e o ritmo ele é irregular. É uma FA. É uma questão discursiva. E a pergunta fala, qual que é o diagnóstico? Fibrilação atrial. Letra B. 3 fatores de risco dessa paciente que ajudam a desenvolver a fibrilação atrial. Aí entra aqueles critérios de Chades-Vasque. É a idade do paciente, é a presença de hipertensão, é a presença do diabetes. E a conduta, por se tratar de uma oclusão arterial aguda, o que você vai ter que fazer? Anticoagulação plena para esse paciente, transferir para um serviço de cirurgia vascular, isso aí tem que ser abordado de forma urgente, aquecimento do membro, analgesia, porque o paciente está com muita dor, porque é um quadro arterial, uma oclusão arterial, Doppler de membros superiores para avaliar se esse membro está pérvio, se essa artéria está patente, e revascularização do membro, a embolectomia. Ok? Esse era o gabarito. Agora, qual que é a conduta diante de um ataque regular de QRS largo agora? QRS largo, o diagnóstico é taquicardia ventricular até que se prove o contrário. Se tiver instável, é cardioversão elétrica. Fica tranquilo que eu vou explicar em qual situação vai fazer cardioversão ou desfibrilação, se está instável. Se está estável, a gente pode fazer manobra vagal sim, tá ok? Pode fazer manobra vagal. Se for ineficaz, eu posso fazer adenosina se não houver nenhum indício de pré-excitação. Aquela onda delta de Wolff-Parkinson-White. Difícil isso cair na prova, é muito específico. Normalmente, o que a banca vai te exigir? Como é uma arritmia ventricular, normalmente o que a banca exige de medicação é a amildarona. Normalmente cai dessa forma. Mas saiba que pode ser feito manobra vagal e em situação bem específica até adenosina. Mas nunca esqueça de checar critérios de instabilidade. Essa tira de cima é de um ataque ventricular,
Perceba que o QRS ele é largo e ele é regular, uma ataque ventricular monomórfica, eu tenho morfologia igual em todos os batimentos. E aqui é um ataque ventricular polimórfico, eu tenho diversas morfologias, que é o torsade de Poin. Agora, atenção, nessa ataque ventricular que o QRS é regular, se eu precisar dar um choque por instabilidade, o choque é sincronizado, porque o QRS é regular. Nesse traçado de baixo, onde eu tenho um QRS largo e irregular, torsade de Poin, o aparelho não consegue sincronizar. A frequência cardíaca é muito elevada. Aí eu tenho que fazer o quê? Desfibrilar esse paciente, desfibrilação. Principalmente se o paciente estiver instável. Normalmente, os pacientes com essa arritmia aqui, eles estão instáveis, tá ok? Então você vai desfibrilar. E a outra medicação que pode ser feita junto com a desfibrilação em seguida é o sulfato de magnésio. Então no torsade de Poin, o sulfato de magnésio também é uma medicação que pode ser feita, tá joia? Olha só esse eletrocardiograma aqui, típico de torsade de Poin, QRS largo, totalmente irregular, polimórfico, os traçados desse eletro. Olha só como cai na prova. Um homem de 58 anos com alguma arritmia, com rebaixamento de nível de consciência. Critério de instabilidade, o QRS é largo? É largo. Está instável? Está instável. É regular? É regular. Que eu vou fazer cardioversão elétrica sincronizada para esse paciente. Fechamos? Finalizando agora valvopatias. Como que você vai matar a questão de valvopatia? Sabendo o foco da ausculta do sopro do paciente. Aqui eu destaquei os principais focos que caem na prova. O foco aórtico, que está no segundo espaço intercostal direito, olha só aqui. E o foco mitral no quinto espaço intercostal esquerdo na linha M clavicular. Está aqui. A banca vai descrever esses locais de ausculta para você. Tá bom? De sopro sistólico ejetivo, o mais importante que você saiba é o da estenose aórtica, tá bom? Esse é o mais importante para a prova. Como que é o sopro da estenose aórtica? É um sopro em ejeção, crescendo, decrescendo, tipo em diamante. Essa configuração aqui, ó, parece um diamante. Então a banca vai falar sopro ejetivo, crescendo e decrescendo. Se for um sopro sistólico do tipo regurgitativo, em barra, óleo sistólico, aí é um sopro de insuficiência mitral. O sopro da estenose aórtica, que é o mais importante, com a descrição do enunciado, você sabe se a estenose aórtica ela é importante ou não. O que acontece? Como a válvula aórtica está fechadinha, se é um sopro discreto, moderado, eu vou ter um pico de ausculta, um barulho mais evidente logo no meio do sopro, entre a primeira e a segunda bulha. Aquele sopro bem clássico de diamante. Se essa válvula aórtica está muito fechadinha, esse sopro vai se estendendo até o final. Então o pico fica mais próximo da segunda bulha. Aí eu tenho uma estenose aórtica importante, eu tenho um deslocamento do pico de sopro sistólico próximo da segunda bulha. Vai lá para o final, isso aí é um indício de estenose aórtica importante. E de sopro diastólico, o mais importante é da estenose mitral, mas pode cair insuficiência aórtica, mas o mais importante é a estenose mitral. Foco é no foco mitral. O sopro da insuficiência aórtica é um sopro. Eles vão ocorrer após a segunda bulha, por isso que eles são diastólicos. Ele é aspirativo, ocorre após a segunda bulha. O da estenose mitral, ele é enruflar. E como que a banca vai descrever? É um sopro onde eu tenho um estalido de abertura, aí vem o sopro, e depois um reforço do sopro pré-sistólico, que é o átrio contraindo para mandar o sangue embora. Então a banca vai descrever um sopro em foco aórtico, com estalido de abertura e reforço pré-sistólico. Muito comum na valvopatia mitral reumática, na doença reumática, mulheres jovens, paciente jovem com sopro cardíaco, fica ligado que normalmente é uma estenose mitral reumática na prova. Olha só,
de acordo com a característica desse sopro também, eu consigo saber se essa estenose mitral é discreta ou é importante. O que acontece? Se a estenose mitral ela for importante, o sangue tem que passar do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, mas tem a válvula mitral lá no meio. Se essa válvula está muito fechadinha, eu tenho um aumento de pressão muito grande no meu átrio esquerdo, ele fica grandão. E como essa pressão está muito alta, essa pressão, em alguma hora, ela consegue romper a resistência da válvula. E aí o que acontece? O estalido de e o sopro fica um pouco mais longo do que o normal. Olha só a diferença desses dois gráficos. Aqui no de baixo, ó, o estalido de abertura foi mais precoce. E o sopro aqui, ó, ele é mais prolongado, ó. O sopro mais prolongado do que o sopro de cima. Por quê? Porque a estenose mitral é importante. E aí logo depois eu tenho aquele reforcinho pré-sistólico da contração atrial. Olha só como que é que caiu na prova. Mulher, olha só o que eu falei lá, paciente jovem, que já teve febre reumática, olha só, falou isso, tem que vir estenose mitral na cabeça, não tem conversa, que a principal lesão crônica da febre reumática é a estenose mitral. Além disso, informações importantes que a banca citou: antistreptolizina O e o suave de orofaringe negativo. Além disso, o VHS também normal. E aí ela pediu qual que é a melhor explicação para o quadro clínico da paciente. Insuficiência aórtica, não é? Não é, o foco não é de insuficiência aórtica, a descrição do sopro não é uma descrição de sopro de estenose mitral reumática. E por que não é uma cardite reumática aguda? Porque na cardite reumática aguda eu tenho uma infecção recente pelo streptococcus, daí eu teria antistreptolizina positivo, o VHS positivo. Além disso, teria junto febre, cardite, coreia de Sydenham, nódulo subcutâneo, eritema marginato, teria outros achados para falar que é cardite aguda. Na lesão aguda da doença reumática, na febre reumática, eu tenho um sopro de insuficiência mitral também, tá ok? Então, sopro agudo. O sopro mais prevalente na febre reumática aguda é de insuficiência mitral. Na febre reumática crônica, que é o mais prevalente em prova, é a estenose mitral, tá bom? E a endocardite não é um quadro clínico nada típico de endocardite, por isso gabarita aqui a letra B. Beleza? Fechamos aqui a nossa revisão de véspera. Espero que você tenha gostado, tranquilidade e faça uma excelente prova. Estou na torcida por você. Um abraço e até a próxima. Beleza, pessoal? Finalizamos aqui na nossa noitada de cardiologia aqui pro Revalida. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, aproveite para mandar aí, porque por enquanto o YouTube não sacaneou e não privou esse vídeo aqui. Então, estamos em tempo ainda. Eu vi que ao longo da transmissão o pessoal pediu para eu aumentar o fluxograma. Aí eu espero que eu tenha feito certinho aí para vocês, pessoal. Eu dei uma tela cheia ali para vocês fazerem print e acompanhar o fluxograma. Tá ok? Esperar mais um pouquinho, se tiver alguma dúvida aí, só me avisar. Tentando fazer pegadinha comigo ali no chat, com alguns nomes duvidosos, mas eu não vou falar não, viu? Não vem não, não vou cair nessa não. O pessoal tá agradecendo aí, muito obrigado. A Elisa fez uma pergunta, vamos lá, Elisa. Tá, Elisa, ó, a conduta diante de uma FA com menos de 48 horas. Se o paciente estiver instável, choque, beleza? Se tem menos de 48 horas, não tem tanta chance de ter formado um trombo dentro do átrio esquerdo. Aí o que você pode fazer? Cardioversão química com remédio, geralmente é propafenona utilizado, ou cardioversão elétrica porque tem menos de 48 horas. Você está autorizado a fazer isso. Tá ok? E a anticoagulação vai depender do chá de Svasc do paciente. Se não pontuou, não anticoagula de forma crônica. Apenas na fase aguda ali.
Toda vez que você reverte uma fibrilação atrial, o paciente fica com o átrio atordoado por pelo menos mais um mês. Então, obrigatoriamente, você vai ter que anticoagular por pelo menos mais um mês esse paciente. Depois disso, você vai definir a anticoagulação crônica com o chá de Svasc. Tá bom? Então, o chá de Svasc, ele é para anticoagulação crônica. Na fase aguda, por pelo menos um mês ali, se você reverter o ritmo, você vai anticoagular o paciente. Tá bom? Respondi sua dúvida, Lisa? Acho que sim, né? Daniel, em questão de exames complementares nas valvopatias, quais as prioridades? Daniel, muito difícil cair isso em prova, mas de exame complementar para definir a gravidade da valvopatia, o exame mais indicado é o ecocardiograma, tá bom? Então, assim, valvopatia mitral, aórtica, o ecocardiograma é que vai te definir, vai dar alguns critérios ali de gravidade. Os achados do eco, ele vai citar no laudo lá os achados de área valvar, de gradiente, de pressão de artéria pulmonar. Isso aí entra dentro de um quadro de gravidade, aí o médico estabelece se a gravidade da estenose mitral, aórtica, é discreta, leve, é discreta, moderada ou importante. É o ecocardiograma, tá bom? Perguntaram sobre bradiarritmias. Como taquiarritmias é muito mais prevalente do que brad, tá? Por conta de prioridade, por conta de limitação de tempo, eu priorei as taquiarritmias, tá ok? Não é tão comum a gente ver na prova de revalida cair brad. Pode cair, pode, mas a chance de cair taquiarritmias é muito maior, mesmo porque envolve questão de fibrilação atrial, que é um tema que tem caído, inclusive em questão discursiva, e conduta diante de uma parada cardíaca, que são as arritmias ali, taque ventricular, torsade de Poincaré, que são os slides que eu mostrei, os tipos de eletro que eu citei, tá ok? A Elisa falou para eu mostrar FA de taque super. Elisa, o jeito mais fácil é você ver se o QRS ele é regular ou não, tá bom? Eu vou voltar aqui para você. Olha só.